Eu quero fazer um momento especial que nós estamos fazendo hoje em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no estado de Minas Gerais. Há 50 anos atrás, a igreja quadrangular foi implantada na cidade de Belo Horizonte. E, na ocasião, por intermédio do pastor Mário de Oliveira, e na ocasião nós tínhamos nenhuma igreja em Belo Horizonte, acho que umas 4 igrejas no interior do estado de Minas. E o pastor Mário foi um pioneiro na evangelização no Brasil. Várias obras do estado do Rio Grande do Sul, também vários em São Paulo e Minas Gerais. Hoje somos mais de 2.500 igrejas. E um homem assim que dedicou a causa ao ministério. Então, mais do que justo, hoje nós estamos honrando a memória dessa vinda do pastor Mário. Acho que no dia 31, ou dia 30, foi a morte do rei Pelé, né? Foi isso mesmo? Então, aí nós vimos um velório prolongado e várias pessoas vindo do mundo inteiro, o presidente da FIFA, e aí algumas homenagens, uma tentativa de eternizar o nome do rei Pelé. Então, foi sugerido que alguns estádios no mundo mudassem o nome para o nome do jogador de futebol Pelé. E é muito bonito essa forma de honrar. Pena que o Pelé não está mais aqui, né? Pena que o Pelé não pode ver essas homenagens. Então, meu ponto de vista, a gente tem que corrigir essa forma de prestar homenagem. A gente sempre faz homenagem póstuma, quer dizer, depois que a pessoa morre. Talvez a família veja, talvez os familiares se sintam confortados, mas a pessoa, ela não está mais aqui. Então, o pastor Mário está vivo, atuante, e tanto é que os mais de 30 mil pastores, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular reconhecem a eleição para a presidência, né, da igreja de 4 em 4 anos. A gente tem a nossa convenção todos os anos, mas de 4 em 4 anos a gente elege o conselho diretor que administra a igreja. E o pastor Mário, ele está aí desde o ano 2000, acho, como presidente, né? É um reconhecimento pela sua ação. E aqui em Bom Despacho, eu perguntei pela Meire, porque a Meire foi batizada pelo pastor Mário de Oliveira, né? Ela tem a história para contar a respeito disso, ela era de Belo Horizonte. E nós temos, deve ter uns 2 meses, o pastor Mário esteve aqui. Ele já veio aqui várias vezes e ele veio para olhar aquele terreno que a gente está trocando. E a gente conversou muito. E não é porque é fácil, né? É porque é uma honra que nós temos mesmo, em questão de agenda, de trabalho, dele, o presidente da igreja, vir aqui. E Bom Despacho foi agraciada, né? Nós temos um terreno de 6.000 metros, porque ele veio e ele se sensibilizou com a nossa causa e concedeu aí a compra desse terreno. Foi um dinheiro lá da nossa administração central. E nós temos uma fila aí de pelo menos milhares de igrejas querendo também, e nas capitais pleiteando isso. Então Deus deu graça. Mas eu cito isso para mostrar assim o empenho do pastor Mário, né? Assim, e até hoje está atuando, está preocupando, e um cara à frente do tempo dele mesmo. Ele, nas épocas, eram as multidões, milagres aconteciam, e assim a igreja foi crescendo. E hoje ele, bem atualizado, utiliza as lives. Hoje ele continua fazendo os trabalhos de evangelismo, a administração da igreja. Enfim, é uma pessoa realmente à frente do seu tempo. Então nós vamos ter um momento agora, onde nós vamos orar por ele. A palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Então nós vamos orar pela vida, que Deus dê longevidade, que Deus aumente seus anos de vida. E eu lembro que eu estava aqui,
Ele que me enviou para cá. Ele, num trabalho, a gente encontrou e ele falou, eu contei de Bom Despacho, era de Divinópolis, ele que me enviou, e veio aqui, acompanhou o trabalho. Então a gente vê assim o apreço que ele tem, e eu sei que tem muitas histórias para contar a respeito dele. Mas vamos à entrada das bandeiras, para a gente fazer esse momento legal. E a nossa igreja, ela tem um hino, né? Um hino, é o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular, composto também pela fundadora Amy Semple McPherson, que por acaso, no ano de 1923, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, só que nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Então, nesse ano também, nós estamos comemorando 100 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, 50 anos da igreja aqui em Minas e 75 anos da igreja no Brasil, 15 de novembro, né? E aqui em Bom Despacho, ela já existia ali no bairro São Vicente, deve ter uns 35 anos a igreja do bairro São Vicente. E a nossa igreja aqui está fazendo 12 anos. Nós vamos comemorar no dia 7 de maio. Na ocasião, o ônibus do Projeto Lucas vai estar aqui. O ônibus, que nós temos um ônibus missionário, equipado com consultório médico, com consultório dentário, odontológico, com todo o equipamento e insumos para fazer atendimento. Nós temos 2 dentistas na igreja, estão ali, ó, a Evane e a Jeane, e eles vão estar atendendo, né? Não falei com eles não, mas eu sei que eles estão prontos para servir. Temos também o César, um médico, temos também o esposo o genro da Joana. Cadê a Joana? Está aí? Eu quero colocar o vídeo, pode ser? Aí, quando foi a inauguração da igreja, aí foi o pastor Mário e a irmã Margarida, foi os convidados de honra. Essa foto aqui é uma lembrança marcante pra gente. Aqui é do Sermão da Montanha. Eu amo essa foto de, né, como que era maravilhoso o trabalho do Sermão da Montanha. Você pode ver aqui que eu era bem jovem, né? Eu estava na presença de Deus, então foi o meu melhor aniversário. 12 anos de ministério do pastor Mário, que ele convidou o grupo de senhoras para fazer um culto de ação de graça aqui nesta casa. E eu senti muito honrado de receber esse cartão. Fiquei muito feliz e sou feliz. Eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra. A gente que mais queria era a quadrangular aqui em Belo Horizonte. E o Deusudério disse que estava trazendo uma pessoa que agora que a obra ia ser, em nome de Jesus, ia ser realizada. A igreja quadrangular aqui em Belo Horizonte foi através do programa de rádio. Eu estava doente na época, uma doença que os médicos não descobria o problema para poder tratar direto. E liguei o rádio, ouvi o programa da prece, da maneira que o pastor Mário falou, me conquistou, porque ele falou assim, aos católicos, aos espíritas, aos protestantes, aqueles que não confessam nenhuma religião, desejando boa noite, que a luz de Cristo brilhe no seu lar, na sua casa, nesse momento. Então aquilo me conquistou. Programa Cadeia da Prece com Mário de Oliveira, unindo pessoas de todos os credos e religiões em torno de Cristo, formando a grande força espiritual. Oh Deus da minha vida! Depois ele alugou um galpão, né, aqui na rua Lagoa Santa, e ali iniciou a obra, né? E o Mário, magrinho, cabeludo, costeleta até aqui assim, eu achei esquisito, achei engraçado demais. Mas eu vi que quando aquele homem orava, as coisas aconteciam. Eu tive muita ajuda depois que eu passei aí
lá na 230, porque eu sofria muito com enfermidade, porque eu era muito doente. Então eu fui curada através da palavra, né, que veio ao meu coração, através do pastor Mário, e a minha família também. Deixei um bilhetinho debaixo daquela garagem, onde eu estava sendo a igreja, e pedindo o pastor Mário para fazer oração para mim e para mim. Então, de morar com a minha família, com meus filhos e meu marido. Foi no domingo à tarde eu fiz o pedido. Sábado seguinte, eu já tinha alugado meu barracão. A primeira bênção que eu recebi de Deus foi casa para mim morar. Dado o momento, o Antônio Genaro pediu que o instrumento parasse de tocar e pediu silêncio. O Deus está me mostrando algo muito importante aqui. Tenho um rapaz aqui, um senhor, e hoje seria o último dia de vida desse rapaz, porque amanhã o diabo estava com o plano de matar ele, com um vidro de Gardenal de 100 mg. Realmente eu tinha alguns medicamentos e o Gardenal de 100 mg. Fez a oração para mim, tirou uma carga das minhas costas, um peso muito grande que eu carregava. E graças a Deus, a partir dessa data, tudo foi mudando na minha vida. Aí depois que o pastor Mário abriu lá no galpão, aí comprou o terreno e foi construída a primeira igreja quadrangular aqui em Belo Horizonte. Eu pude aprender bastante, né? Eu aprendi muito com o Mário, aprendi muito com o pastor Joaquim. E agora veio o pastor Dávila, graças a Deus, tenho só a agradecer. Tenho aprendido muita coisa com ele. O pastor Dávila, eu até falo com ele que ele é meu tio, que meu pai eu já tenho, que é o pastor Mário. Não, o nosso trabalho lá é muito agradável, a pastora Elisete é muito hospitaleira, faz visita pra gente. Hoje a igreja está maravilhosa, só crescendo, está linda, maravilhosa. E ali nós estamos, firmes na palavra de Deus e prosseguindo o nosso trabalho e trabalhar mais e mais na seara dele. Maravilha. Tô vendo aqui a Nair, né? A Maria José, a minha, é isso? O Humberto, a Cília Preta aí, olha só. Pessoal, estou muito feliz em ver vocês. Deus abençoe e continue conservando vocês assim, essa beleza. É um grupo de jovens aí. É verdade. Pessoal, Deus abençoe vocês então, tá? A gente se vê depois. Um abraço. Tchau. Nós queremos que Deus resolva o nosso problema como nós queremos. Este é um fator muito importante que mostra que muitas pessoas não sabem pedir. Porque quando pedem, querem uma solução a seu modo e não ao modo de Deus. Pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, irmão dele, que foi trazido de Recife também para ajudá-lo, né, quando a obra já estava tomando proporções maiores. E o pastor Mário deve ter casado há uns 10, 15 anos atrás, apenas, porque a vida toda dedicada a implantar a igreja, não tinha tempo ruim. Então, essa é a história, né? Então, um povo que tem história, tem motivo para se alegrar. E eu gostaria que pudéssemos orar, então, para que Deus pudesse abençoar. Não é por causa dele, é por causa da memória, da história. E a Bíblia fala para nós entendermos o legado que é deixado, né? Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer o Senhor pela vida do pastor Mário, pela vida do pastor Antônio Genaro, por esses 50 anos de história na cidade de Belo Horizonte e outros tantos no estado do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, antes disso, que com
determinação, com vigor, com amor, dedicaram à obra. Naquele tempo, Pai, em que havia um outro sistema de governo no nosso país, chegou a sofrer perseguição em algumas cidades, porque havia forte resistência a um evangelho que fosse contrário ao tradicional. Chegou a ser perseguido pelo DOPS, chegou a ser preso, mas teve vitórias, conquistas, e grandes homens de Deus também saíram a partir desse ministério. Quero agradecer pela vida dele, por ter abençoado também a nossa cidade. Bom Despacho é fruto da ação direta, através de investimentos financeiros, através de ter nos enviado para este lugar, e também por, de alguma forma, o Evangelho ter chegado à minha família, à minha casa, através do ministério do pastor Mário. Meu Deus, eu te agradeço, o Senhor sabe como o meu coração é grato, pelo investimento, pelo amor, pela dedicação que Ele tem tido à tua obra. Que o Senhor o renove, o restaure, que o Senhor possa cada dia manter essa fome, esta sede, este amor que Ele tem pela tua obra. Meu Deus, obrigado, porque Ele é inspiração de liderança para todos nós. Obrigado, e que o ministério do pastor Mário, pastor Antônio, possa ter longevidade em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Aproveitando que você está de pé, quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Bendito Deus, eu te peço que a tua graça se manifeste neste lugar, nos nossos corações. E mais uma vez, meu Deus, eu te peço que a tua palavra possa se revelar aos nossos corações. Meu Deus, inunda-nos agora com a tua graça e com a tua misericórdia, e que a tua palavra possa transformar os nossos corações nessa noite, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo tudo que é contrário à manifestação do teu poder revelador, da tua palavra neste lugar, e te peço que os nossos corações estejam atentos, que o nosso ouvido esteja aberto a ouvir a tua palavra, e que o nosso coração seja como terra boa, como diz a tua palavra, onde essa semente vai ser plantada e ela estará germinando e dando fruto 100 por 1. Eu declaro, oh Pai, bênção de Deus na nossa vida, através da frutificação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar nos seus lugares. Querido, essa palavra é como se fosse uma sequência do que está sendo tratado nesses dias em que nós passamos pela mudança do ano, entrou um novo tempo, e ainda disse num culto passado que foi convencionado que em tempos haveria um renovo, um começo, uma nova data para inaugurar um novo ciclo. E esse ciclo seria marcado pelo tempo de rotação da Terra em torno de si mesmo, que a gente chama de dia, que gasta-se 24 horas, e também pelo movimento de translação, que é o movimento que a Terra gira em torno do Sol, que dá em 365 dias. Fica faltando
algumas horas que compensa-se a cada 6 anos, que é o ano bissexto. Aí esse ano conta-se 366 dias. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que nos dá, porque ter a virada do ano significa você recomeçar, você entender que você pode ter um novo momento na tua vida. Você que talvez deixou as coisas descontroladas, talvez as coisas tenham saído, talvez do teu controle sem você querer. Então há uma possibilidade de nós começarmos, de nós reavermos talvez aquilo que de alguma forma esteja de uma forma relaxada, largado no nosso caminho. Mas para a gente entender isso, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a diretriz de vida, que trata a respeito da vida do ser humano, onde nós encontramos as verdades, ela fala que há tempo para tudo. Diga comigo, tempo para tudo. Mais forte, tempo para tudo. Agora é tempo de você ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós tivemos tempo hoje para você almoçar com a sua família, você teve tempo para estar na tua casa. Tem gente que fez visita, viagem, tem gente que foi de pijama o dia inteiro, porque foi um dia chuvoso. Ó, parece que Deus revelou, várias pessoas olharam entre si. Tem gente que nem saiu de casa. Houve o tempo que você dedicou a outras coisas, mas agora é tempo de você voltar a tua atenção para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. A Bíblia, ela é maravilhosa e ela diz que a vida é marcada por tempos diferentes. E isso é maravilhoso, porque nós vemos ali que sempre vai haver um extremo do outro. Então, tempo de plantar e depois vai haver o tempo de colher. Em outras palavras, nós temos tempos bons e vamos ter tempos ruins, mas a alegria é saber que tanto os tempos bons passam, mas os tempos ruins também passam. Então, se tem alguma coisa ruim na nossa vida, vai passar, porque logo vai chegar um outro tempo. Amém? Mas para nós entendermos isso, eu quero falar de alguém que está acima do tempo. E esse alguém é o próprio Deus. Salmo 90, verso 2 e 4 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Verso 4 diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então eu entendo que Deus é eterno, Ele não está preso a este tempo que nós temos de 24 horas, de 365 dias. Coisas que para nós está demorando, para Deus não está. Por isso que a Bíblia diz que há uma relatividade de tempo. O que você acha que não dá mais tempo, para Deus ainda dá tempo. Por isso é que Deus tem um tempo diferente do tempo do homem. Aliás, nós temos duas maneiras de entender o tempo de Deus e o tempo do homem. Há uma convenção de que o tempo de Deus é chamado de Kairos. Nós vamos ver no original, nas Sagradas Escrituras, a palavra grega a palavra hebraica para tempo é Kairos. Diga comigo, Kairos. Então é diferente. O tempo de Deus, lá no Salmo 102, verso 27, diz assim: porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então Deus não tem término, Deus não tem início, Deus é eterno. Talvez é difícil para a gente compreender na nossa mentalidade, porque a gente precisa compreender uma data de início e uma data de término.
mas Deus está além desses parâmetros. Então Deus, com toda a sua eternidade, Ele estabelece um tempo para o ser humano, que agora é outro tempo, e a palavra para identificar isso na Bíblia é Cronos, que é a palavra grega. E aí o Cronos é o tempo do homem, que vem da palavra cronologia, cronograma, né? E ali, esse tempo para o ser humano é medido por essas horas. E aliás, nós não podemos contar todas as horas, nós não temos todos os anos do mundo, das pessoas, não. O meu tempo e o teu tempo é diferente. Salmo 90, verso 10, dá um limite do nosso tempo. Os dias da vossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então o tempo de existência do ser humano é 70, 80, e outros podem ir até um pouco mais longe, mas não vão fugir desse tempo. Isso é importante porque tem pessoas que existem como se tivesse todo o tempo da vida, toda a eternidade. É óbvio, nós já entendemos isso. Mas uma coisa que nós temos que aprender também do tempo é que o tempo é democrático. O mesmo tempo que nós tivemos hoje, que alguns ficaram de pijamas, e outros talvez tiveram que ir trabalhar. Em alguns lugares do mundo, algumas pessoas exercitaram outro tipo de atividade, nesse mesmo dia de hoje. O tempo é o mesmo para mim, para você, para o mendigo que mora lá debaixo da ponte, nos grandes centros, em Belo Horizonte, São Paulo e lá em Nova York, e ao mesmo tempo para o maior milionário dessa terra, Elon Musk, como Bill Gates, como Donald Trump e tantos outros. Eles têm o mesmo tempo de existência. Agora, o que diferencia a vida de cada uma dessas pessoas é a maneira como nós usamos o nosso tempo. Quando a gente entende isso, a gente passa a utilizá-lo de uma maneira mais sensata. Em média, para que uma pessoa atinja a maturidade, ela vai precisar chegar aos seus 30 anos de vida. Depois disso, ela vai acumulando informações, e o ser humano, ele nasce ignorante, como um bebê, sem informação, e ele vai aprendendo com o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a importância de nascer numa família, porque é ali que ele vai aprender os valores, ali que ele vai aprender a se comunicar, vai aprender em situações onde ele vai interagir, onde ele vai se socializar, ele vai ter o seu desenvolvimento intelectual. Se uma criança nascer e viver no meio de lobos, né, como já houve uma história assim, ela vai ter um tipo de inteligência, um tipo de coexistência, ela vai aprender uma outra linguagem, e se ela viver no meio de sociedade, ela vai ter também um outro tipo de desenvolvimento. Agora, a maravilha de tudo isso é que Deus, vivendo na eternidade, Deus resolve enviar Jesus para viver no nosso tempo. Amém? Ele veio e entrou neste mundo da maneira como todo ser humano vive. Ele tem que nascer. Por isso que a palavra de Deus diz que ele despiu da sua divindade e se tornou homem e habitou entre nós. Jesus nasceu através da Maria, teve ali o convívio de família com Maria e José, passou por todas as etapas da vida, se submeteu à lei dos homens. A Bíblia diz em Lucas 2, que ele crescia em graça e conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus se desenvolveu, se tornou um mestre, um pregador, e veio cumprir a sua missão nessa terra. Mas olha, uma vez Jesus, reconhecendo a importância do tempo, que existe tempo para tudo, João capítulo 2, verso 4, ele estava
numa festa, nas bodas de Caná da Galileia. A mãe de Jesus, Maria, chega até Jesus e pede que ele resolva o problema da festa. Havia acabado o vinho. E Jesus dá uma resposta para Maria. Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Diga comigo, a minha hora. Não era chegado o meu tempo. Não era a hora dele se manifestar. Tem explicações para isso. Se hoje nós temos aí um ditado popular que diz: pede para a mãe que o filho atende. Imagina se Jesus tivesse atendido. Pouco tempo depois, na mesma festa, Maria dando instrução aos serventes e diz: vá até Jesus e faça tudo o que ele disser. Quando os serventes chegaram, os garçons da festa, e apresentaram o mesmo problema para Jesus, Jesus então realiza o milagre. Então a hora chegou. Diga comigo, a minha hora vai chegar. Mais forte, a minha hora vai chegar. Querido, eu queria que você entendesse que tem hora que nós vamos ouvir um não de Deus. Mas pode ficar tranquilo. Não é porque as portas estão fechadas, é porque Deus está no controle do tempo. E vai chegar a hora que nós vamos ouvir o sim de Deus. Diga assim: tem tempo para tudo. Tem o tempo de você orar e tem o tempo de você ouvir a resposta da tua oração. E se você talvez ouviu um não, fica tranquilo, é porque a hora não chegou. O tempo não chegou, mas no tempo certo a resposta vai vir. Diga: eu creio. Querido, nós entendemos então que as coisas precisam da vontade de Deus, tem propósitos, a graça de Deus que se manifesta. E sempre que Deus retém alguma coisa, ou talvez suspende, né? Ali no caso ele suspendeu por algumas horas, ele está agindo. E o que nós temos que ter para trazer uma tranquilidade no nosso coração, e é por isso que a palavra de Deus fala sobre sermos perseverantes, é porque talvez diante do primeiro impedimento ou do primeiro sinal de demora, porque no nosso tempo a gente acha que acabou o tempo, que não há mais solução, que não existe mais resposta ou esperança oportuna, a gente desiste. Então a palavra de Deus ensina a nós perseverarmos, porque Deus tem uma outra referência de tempo. Uma vez Jairo estava, aliás, vamos ao exemplo de Lázaro. Lázaro estava doente e a família de Lázaro queria que Jesus chegasse ali para curá-lo daquela enfermidade. E Jesus não chega a tempo da cura da enfermidade. E quando Jesus chega, a irmã de Lázaro fala para Jesus: se o senhor tivesse aqui, o senhor teria curado, o senhor chegou tarde, não houve tempo. E Jesus disse: não, ele vai acordar, Lázaro está apenas dormindo. E ela: não, ele já morreu. Fala: não, mas ele vai ressuscitar. E ela dizia: não, eu sei que um dia vai ressuscitar. Ela estava jogando a bênção lá para longe. E Jesus disse: você não está entendendo, a hora chegou, e é agora. Lázaro vai viver. E assim aconteceu. Talvez para muitos era tarde demais, mas ele era a ressurreição e a vida, e ele chegou com a ressurreição e não com a cura da enfermidade. Às vezes a gente tem projetos, planos que estão doentes, e talvez aos nossos olhos já até morreram, e na nossa ótica, na nossa referência de tempo, a gente pensa: acabou. Mas quando você coloca diante de Deus, Deus é poderoso, porque Ele não está preso ao nosso tempo. Diga amém. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 15 e 16, para sermos pessoas sábias, pessoas que não são nécias ou ignorantes, mas pessoas que consigam viver sabendo a importância do tempo, desfrutando de uma maneira inteligente, sábia, feliz. Então o texto diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga comigo, remindo o tempo. Querido, remir significa recuperar. Tem 3 coisas que passam e não voltam mais. Palavra falada, você não pode desfalar. Tem alguém que consegue desfalar? Você pode lançar uma nova palavra. Me perdoe pelo que eu falei. Mas não é desfalo. Já falou. O que mais que passa e não volta mais? As oportunidades. Ela passa e ela é única. Pode vir uma oportunidade parecida, mas não a mesma oportunidade. E também o tempo. Diga comigo, tempo. Querido, então a palavra de Deus fala sobre recuperar. A palavra remir significa redimir. Nós vamos ver que Jesus é o nosso Redentor, é aquele que nos redimiu da vida de pecado, aquele que nos resgatou, aquele que nos recuperou. Então remir o tempo significa você recuperar tempo perdido, tempo que você perdeu, tempo da tua vida que não volta mais, dos seus 70, 80, 90 anos. Se você perdeu parte do tempo, o ano de 2022 foi e não volta mais. E com ele, talvez, algumas oportunidades. Mas a palavra de Deus fala, recupere o tempo perdido. Não deixe alguns vilões levar embora este bem tão precioso que nós temos. Só se vive uma vez. Algumas teorias foram inventadas para que o ser humano pudesse, talvez, ter a noção de que pode desperdiçar o tempo. Talvez a teoria da reencarnação. Se eu perder essa vida e não ter jeito, mas não tem problema. Quando eu voltar em outro corpo, eu vou ser uma vida melhor. Então nessa já era. Está tudo perdido. Querido, não existe isso. A palavra de Deus, que é a fonte para a nossa vida, diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Então só tem uma vida e eu tenho que vivê-la da melhor maneira, de uma maneira prudente. Diga amém. Também é este o entendimento que nós temos que ter com relação a este tempo que Deus nos dá. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que faz perder esse tempo, para que a gente não cometa de novo, ou para que a gente recupere. Então a primeira coisa que nós podemos ver, e a palavra de Deus combate, é a depressão. Diga comigo, depressão. A depressão pode ter ela em estados mais brandos. Eu e você podemos estar depressivos e nem perceber. Talvez seja notado pela tua linguagem, pelo teu semblante que fica triste, pela falta de perspectiva de melhora, pela falta de ânimo. Em alguns estágios mais avançados, a pessoa vai se confinar dentro de casa, dentro de quarto, ela perde a energia vital. Mas a depressão, ela é um mal que faz a pessoa ficar presa no tempo, só que no tempo que passou. E a Bíblia diz que há tempo para tudo. O tempo que passou, já passou. Então uma pessoa que fica ancorada lá atrás em algum trauma, em alguma lembrança, consciente ou não, ela está perdendo o seu tempo. Pastor, é muito fácil o senhor falar isso, porque o senhor não viveu ou vive em depressão. Eu já tive estágios de depressão. Na minha adolescência foi um forte, e eu tive a intervenção divina. Depois passei uma situação depressiva com a morte do meu pai. Uma fase depressiva. Então a gente tem noção, é lógico que cada um tem um tamanho de dor, mas eu quero que você pegue na palavra de Deus, que é um livro santo, sagrado, e a Bíblia fala de Elias. Elias é um exemplo de uma pessoa que se deprimiu, um homem que orava e Deus mandava fogo do céu, conhecido como o profeta do fogo, um homem cheio de unção, de autoridade, um homem que não tinha mais ou menos, um homem que não tinha situações de indecisão, não, era uma pessoa realmente cheia de direção e instrução de Deus. No entanto, depois de um grande ato de manifestação do poder de Deus, a Bíblia diz que uma notícia chega até ele, e são esses os caminhos que a depressão chega, pelos sentidos, que seja audição, visão, olfato, tato, né? E ela chega, e essa notícia dizia: Elias,
você vai um homem morto, porque você profanou aqui a religião de Israel. Isso era uma decisão da rainha Jezabel, que tinha os seus deuses, Baal e Azera. Então ela dá uma determinação. Elias foge, a Bíblia diz que ele foge para não morrer. Então ele vai para uma caverna. Ele vai para debaixo de uma árvore, depois ele vai para uma caverna. E ele então tem um encontro com Deus. Primeiro com um anjo que dá ali as fontes, o remédio, para que qualquer pessoa saia de um estágio de depressão. Foi dado ali pão e água, e foi dada a orientação para que ele descansasse. Então, quando você está depressivo, você talvez esgota aí a sua energia, porque você vive tanto ancorado no passado, que você não consegue viver o dia de hoje. Agora, a coisa mais incoerente é porque o depressivo é cheio de conflito interior. Ele fugiu para não morrer, e quando Deus se apresenta a ele, ele pede a Deus para morrer. Se ele quisesse morrer, era só estar ou ficar onde ele estava. Então ali há os conflitos, e a palavra de Deus, ela nos ensina, então, a você a lutar contra isso, e para isso é o alimento espiritual, e é o descanso em Deus, é o confiar no Senhor. Então, querido, é deixar para trás. Eu disse isso há pouco tempo, mas Deus é muito enfático quando Ele quer começar algo com alguém. Ele zera a vida de passado e de pecado, e Ele fala, vamos começar de novo, é da agora para frente. A palavra de Deus diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Agora, uma das coisas então que rouba o nosso tempo é a depressão ou estágios depressivos. Podemos às vezes nos parar por causa disso. Podemos talvez se traumatizar por causa disso, em ações mais fortes ou menos. Agora, nós temos o inverso disso, que é o viver o futuro de uma maneira antecipada. E qual é o nome disso? Ansiedade. Ansiedade. Augusto Cury, ele fala sobre a SPA, que nós estamos vivendo num tempo em que nós temos a síndrome do pensamento acelerado, por causa do excesso de informações que nós temos ao nosso redor. As informações que chegam, os insights que vêm, os assédios, né, que chegam a todo momento, nos fazem acelerar. As coisas estão muito mais rápidas hoje. E às vezes nós não estamos preparados para isso tudo de uma forma repentina. A pandemia acelerou muitas coisas. E aí, são pessoas que talvez ficam ansiosas pelo que vai acontecer. A Bíblia fala de Saul, que não sabia esperar. E hoje nós estamos sendo incentivados a não esperar. Eu não posso esperar mais pelas coisas. Eu quero forçar até o crescimento dos vegetais. Eu quero forçar o amadurecimento das frutas. Eu quero ter as coisas ao meu tempo. E aí as empresas vão até plantando isso dentro de nós. Isso é incentivado. E a Bíblia fala de Saul. Saul era o rei de Israel. E era prática, era um ritual, era um preceito divino de que os reis não saíam às guerras sem receber a bênção do sacerdote, sem receber a direção. Querido, como é que você luta as suas guerras? Quando você acorda pela manhã para enfrentar as suas lutas diárias, você sai sozinho ou você antes disso você invoca a bênção de Deus sobre a tua vida? Você pede a proteção de Deus. E às vezes, nessa síndrome dos pensamentos acelerados, a gente já não tem mais tempo nem para orar. E a Bíblia fala que Saul, ele se antecipou. Ele ficou esperando então o sacerdote chegar para fazer o sacrifício, para poder entrar ali no momento no templo, né? E aí, o sacerdote Samuel não chegou no tempo que Saul queria. E a Bíblia fala que quando Samuel chega, aí ele fala, o que você fez, Saul? Aí ele diz, o senhor demorou, então já ofereci sacrifício. Mas isso não é a sua função, você não pode oferecer sacrifício. Você é o rei, você direciona nas guerras, mas a função de entrar no átrio, na presença do Senhor, é do sacerdote.
E ele disse: mas o Senhor demorou, eu não podia esperar. A gente não dá conta de esperar. A gente ora e quer a resposta na hora. A gente ora e quer que Deus faça imediatamente. A gente até chega a exigir de uma forma categórica. E a Bíblia fala que o profeta Samuel repreendeu a Saul e disse: você acaba de perder a guerra, porque Deus, Ele agrada mais em alguém que obedeça do que alguém que faça sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele então perde a bênção porque ele não soube esperar. A gente não sabe esperar. A gente quer para ontem. A gente coloca o carro na frente dos bois. A gente é acelerado, talvez até nas nossas orações. E isso faz mal. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que não sabiam esperar. Isaías capítulo 64 diz: porque nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você consegue esperar em Deus? Você consegue acreditar que a tua oração, ela vai gerar resposta? Você consegue descansar e não ficar ansioso, preocupado? Não, eu já coloquei diante de Deus, eu estou aguardando o livramento, a direção que vem da mão de Deus. Querido, a Bíblia também aponta qual que é o remédio para isso. O remédio está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus diz: se você anda ansioso por alguma coisa, a Bíblia diz assim: antes, não andeis ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Diga comigo, é só fazer conhecido diante de Deus. Querido, não é para andar ansioso, é para usar a prática de oração. É para você orar e falar: Senhor, a tua palavra diz para mim não andar ansioso, então eu vou confiar, eu vou colocar diante do Senhor a minha necessidade. Querido, e a oração, ela vem acompanhada de ações de graça. É muito fácil agradecer depois que recebe alguma coisa, mas só aquele que tem fé, só aquele que descansa, ele agradece antes de receber. Olha o remédio: coloca diante de Deus e agradeça pela fé o milagre, a provisão e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você sabe o que é outra coisa que faz com que a gente perca tempo? São a procrastinação. O que é a procrastinação? É o outro extremo da pessoa que é ansiosa. É a pessoa relaxada, é a pessoa que nunca age, é a pessoa que está vendo o barco afundar e ela pega então o violino e vai cantar a música do Titanic para comover com aquela cena e ter um funeral lindo, ao invés de tentar resolver. É a pessoa que está vendo a família ser destruída e não reage. É a pessoa que entra ano e sai ano, faz um monte de projeto, mas aí diz: o ano já começou, não deu certo, agora eu vou esperar o carnaval passar, porque é depois do carnaval que o Brasil começa, não é verdade? Chega no carnaval, agora eu vou esperar a Semana Santa. Chega a Semana Santa, não, agora eu vou esperar o Dia das Mães, né? Porque tem um movimento, aí vai dar certo. E por aí vai só protelando as decisões. É aquela dieta que nunca funciona, é aquele plano que nunca sai da gaveta, é aquela atitude que nunca é tomada, e aquela pessoa procrastinadora, pessoa que não age. A Bíblia fala que um exército inteiro estava imobilizado diante do gigante Golias. Davi chegou e ele reagiu. Ele disse: quem é este incircunciso para ir contra o projeto de Deus? Querido, nós temos que ter a ousadia, nós temos que ter a fé, nós temos que romper.
Sabe, tem que acontecer dentro de nós, em alguns momentos, uma revolta santa. A Bíblia diz que tinha uma mulher que por 12 anos, entrava ano e saía ano, ela fazia muito projeto de vida, ela colocava e ela, eu quero ser curada esse ano, eu quero ser curada. E ela gastava os seus dinheiros, a sua fé na época, procurava curandeiro, etc. Mas nada resolvia. A Bíblia diz que ela ia pior. Mas um dia, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Mas agora ela estava debilitada, estava anêmica, tinha um fluxo contínuo de sangue. Então não era só o período da menstruação, era um período direto. Imagina o estado daquela mulher. Ela conseguisse sobreviver com alguns subterfúgios para se manter viva, mas ela estava fraca, pálida. Mas ela declarou naquele dia: chega! Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada de todo mal. Ninguém pregou para ela, ninguém chegou e fez uma revelação, ninguém falou: mulher, faça isso. Não, ela decidiu no coração dela, e Deus honrou aquela atitude. Você quer ver milagre acontecendo na tua vida? Tem que sair da zona da comodidade, do conforto. Você tem que acordar, tem que reagir, tem que começar a usar as armas espirituais e falar: chega, eu vou agir. Chega de me render ao pecado, chega de ser escravo do vício, chega de submeter essa situação que me escraviza, que me subjuga. Eu vou mudar essa história. Diga comigo: chega. Gênesis capítulo 1, verso 28, um famoso texto que nós lemos muitas vezes. A Bíblia diz: Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Às vezes a gente olha isso e pensa só na questão de gerar filhos. Não é gerar filhos, frutificai e multiplicai. Deus está falando sobre ser produtivo. Diga comigo: ser produtivo. Tem hora que nós temos que orar assim: Senhor, tem um medo avassalador diante dessa situação, mas eu te peço agora a coragem do alto, e Deus vai te dar graça para você derrubar gigantes, para você enfrentar os Golias, para você enfrentar os desafios. Mas tem que querer. E por último, como uma prima da procrastinação, é a falta de autorresponsabilidade. A gente sempre quer achar um culpado. O governo que está assumindo o comando do país, ele já disse que o último governo, numas narrativas, falsas, sem colocar dados, ele diz que está tendo problema disso, porque se der errado, já tem quem culpar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, verso 12, quando o Senhor aparece e encontra o pecado instalado na humanidade, Deus então vê que Adão não estava mais lá, no lugar marcado para encontrar. Então Adão se esconde, e Deus fala com ele: Adão, eu não te encontrei no nosso local de encontro, de oração, o que aconteceu? Ele: Senhor, eu pequei, não deu, e aí eu estava nu, não dava para apresentar diante do Senhor. Ele diz: mas quem disse que você estava nu? Como é que você está com essa maldade dentro do teu coração? Deus se passando por desavisado. Aí Adão tem uma resposta pronta, e ele fala: Senhor, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é da mulher. A mulher também disse: a culpa é da serpente. A gente sempre quer culpar o outro. Querido, ninguém é culpado por nada, nem seus pais, nem sua mãe, nem o patrão, nem o país. Você que pode mudar a tua história. A gente fala do Elon Musk. Quem já ouviu falar dele? Elon Musk, que faz foguetes. E a gente pensa: mas é um cara, é o homem mais rico do mundo hoje. Mas por quê? Ele morou, não, você sabe que ele morava na África do Sul. Ele é sul-africano. Nasceu num país de apartheid, de brigas, de guerra civil. Só que ele resolveu mudar a vida. E ele pensou: preciso de ir para um lugar onde vou ter condição de desenvolver as minhas ideias.
Aliás, ele era bulinado, né? A biografia dele fala sobre isso. Ele era bulinado, então ele ficava nas bibliotecas para poder ler e ganhar o tempo, já que junto com as pessoas não conseguia, não tinha habilidade para se relacionar, ele ia então buscar conhecimento. E aí, antes disso, né, de ir para as bibliotecas para estudar, ele falou, eu vou morar com um parente. Deu um jeito de achar um parente desconhecido, longe, que morava no Canadá. E assim ele mudou. Agora, ele é o homem que criou a SpaceX, que constrói foguetes. Nunca, além da NASA, que é uma agência americana e também a agência espacial russa, é que fez projetos assim. Ele se tornou o primeiro empreendedor a criar foguetes, depois carros elétricos, tudo coisa louca, fora da nossa convenção. Mas eu estou te falando que é alguém que parou de culpar a sua origem, o seu país, e ele quis mudar a história. A gente sempre acha que a culpa é do outro, e às vezes a gente até acha que o outro é o vilão. A gente começa até a achar que aquele que venceu, ele fez coisa errada, mas a gente não sabe do que aconteceu ou o que acontece na vida dele. Salmo 115, verso 16, é um texto para a gente gravar no nosso coração. A palavra de Deus diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Diga comigo, Deus me deu a terra. Então, querido, está na nossa mão. Você faz da tua vida, da tua história, não reconhecer o poder de Deus. Um momento como esse, talvez seja um momento de você tocar no espiritual, na divindade de Deus. Sabe, você não experimentar o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia fala que Jesus queria fazer muitos milagres em Nazaré e não o fez, porque eles olhavam para Jesus e não o reconhecia como um divino. Eles achavam que era o filho do senhor José e da irmã Maria, que morava ali na esquina. Não reconhecer. Então, querido, é muitas pessoas que chegam diante de Deus e não reconhecem o poder divino de Deus. Estão perdendo tempo na vida. É vir num culto e não orar. É vir num culto e o coração está longe. É vir, talvez, ou acordar pela manhã todos os dias e não tocar na divindade de Deus. Realmente querer experimentar. Já que eu estou tateando, já que eu estou de alguma forma tentando conhecer, deixa eu mergulhar de cabeça e experimentar o poder de Deus de uma forma integral. Entregar a vida realmente para Jesus, falar: Senhor, eu quero viver os teus planos, os teus sonhos. Então eu não quero cambiar ou titubear em dois caminhos. Eu quero decidir de uma forma inteira para o Senhor. A Bíblia fala em Mateus 25, no verso 13, falam de 10 virgens. E o texto conta como era um casamento. O casamento era o seguinte dos judeus: a noiva, junto com as madrinhas, ficavam esperando dentro de uma tenda, e elas iluminavam o caminho para que o noivo pudesse chegar naquele dia de festa, no caso ao anoitecer, para que ele pudesse chegar e encontrar o caminho da tenda da noiva. Mas acontece que nessa parábola está representando as pessoas que esperam essa visitação de Deus. Pode ser associado com a vinda do Senhor Jesus, pode ser associado com essa entrega de verdade. Mas o que mantém a condição de ter esse caminho iluminado é azeite dentro das lâmpadas. O azeite, que era um combustível que mantinha aceso as lamparinas. A Bíblia diz que 5 eram prudentes, aproveitaram o tempo, e na hora certa elas abasteciam a lamparina, e elas mantinham sempre as suas lamparinas acesas. Outras não preocuparam em abastecer com esse azeite. Sabe, se tem uma coisa que você tem que fazer na tua vida espiritual, é abastecer o teu coração com azeite, para que o teu fogo por Deus, a tua chama, esteja continuamente ardendo pelo Senhor. Quando eu percebo que eu estou esfriando, que eu estou diminuindo, querido, eu vou regar. E não é culpa do pastor, não é culpa do fulano, porque você é que tem que buscar esse azeite.
A ordem foi dada para cada um. Deus mandou fogo do céu e disse para o sacerdote: mantenha esse fogo aceso. Então eu queria que você ficasse de pé no teu lugar agora. Nós gastamos um tempo aqui falando da palavra de Deus. É um tempo precioso, porque você tirou para ouvir a palavra de Deus. E maravilhoso é saber que tem tempo para tudo. E agora é tempo de você manter essa chama acesa dentro do teu coração. Agora é tempo de você buscar a Deus. É tempo de você orar. É tempo de você dizer: meu Deus, eu sou prudente. Eu não quero desperdiçar o meu tempo. Então é hora de você ser intenso na tua entrega. Sabe, você não vai desperdiçar nem um minuto na presença do Senhor. Quando Deus visita a terra, esses tempos que a gente vê na palavra de Deus, quando há manifestação, quando o poder, ele vai acontecer quando tiver uma sinalização direta para o teu coração. E você faz isso com o teu coração cheio de azeite, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Tem gente que confessa para mim pecado, tem gente que confessa para mim fraqueza. E eu quero te falar que o antídoto disso tudo é vida cheia do poder de Deus. É você gastar tempo enchendo o teu coração. Então, fala com o Senhor agora.